نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Ama ba'd. Meus prezados irmãos, estamos a viver num momento em que todos nós assistimos e acompanhamos. Todos nós estamos a viver numa altura em que a nossa educação, o comportamento dos nossos filhos está mais virado do que aquilo que nós desejamos. Aliás, quando nós comparamos a educação que nós tivemos no passado, como pais, como avós, como encarregados de educação, queremos aplicar o mesmo para eles, ou desejamos o mesmo para com eles, e na situação ou no momento em que vivemos as coisas tão controversas que nós não conseguimos adequar a esta educação. Estamos numa altura em que o ano letivo terminou e quando sentamos nas nossas casas para avaliarmos aquilo que são Quando avaliarmos aquilo que é o desempenho do nosso filho, do nosso encarregado de educação, não é aquilo que nós desejávamos. Então, é o que nos leva hoje a tentarmos trazer um tema que tem a ver, ou que está relacionado com a educação. Um tema que nós denominamos, que nós chamamos, que nós titulamos a educação na era da globalização. Estamos numa altura em que a preocupação para todo aquele que é educando, a preocupação para aquele que é educador, a preocupação para todo aquele que é encarregado de educação, a preocupação para todo pai é maior. Por quê? Porque o mundo está a viver numa situação em que, se nós não nos empenharmos de forma maior, será o nosso filho que vai nos levar, quando nós envelhecermos, para aquelas casas dos idosos. Não vai acontecer aquilo que é a educação do Islã. Estamos numa era em que, mesmo com tanto sacrifício que nós trouxemos para a educação dos nossos filhos, hoje, quando eles crescem, quando eles se acham que já são crescidos e você levanta a voz ou lhe bate, ele vai te levar à esquadra. Ele vai fazer um processo contra ti. Razão pela qual estamos a trazer este tema, porque estamos no final do ano, onde eu queria chamar a cada encarregado de educação, onde eu queria chamar a cada pai, a cada responsável de família, para sentar lá em casa e começar a avaliar. Será que o seu educando, será que o seu filho está num bom caminho de educação? Estamos num mundo em que a rede social ou a comunicação social, aquilo que é a globalização, leva com que a criança, o que aprende na escola, o que ouve em casa, não é o mesmo que vai encontrar nas redes sociais. Então, como é que nós podemos avaliar e tentarmos levar os nossos filhos, os nossos encarregados de educação, os nossos educandos, aliás, para um bom caminho? Para eles amanhã servirem para nós. Para quando nós crescermos e chegarmos àquela idade, que na verdade é voltar a ser bebê, eles cuidarem como nós cuidamos deles quando eram bebês. Darmos essa capacidade aos nossos filhos, que quando nós crescermos e não termos capacidades de nos lavarmos,
não termos capacidade de nos locomovermos, eles terem pena de nós, assim como Allah subhanahu wa ta'ala diz, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Então é este tema que nós vamos trazer, a educação na era da globalização. Na verdade, a palavra educação, todos nós sabemos, mas é preciso diferenciar entre educação e ensino. São coisas diferentes. Educação é uma coisa, ensino é outra. Por isso, alguns países adotam Ministério de Ensino e não Ministério de Educação. Porque educação tem um processo e ensino é outro processo. O que nós estamos a falar aqui é educação. Educação, na definição dos sociólogos ou qualquer os homens versados em ciências sociais, eles dizem é um desenvolvimento social, psíquico, onde nós, na verdade, acompanhamos os nossos filhos ou as crianças menores para uma evolução. Seja evolução intelectual, corporal, física, etc, etc. À luz do Islã, quando nós trazemos a definição do Islã, sai um pouco nesta linhagem. Porque a educação do Islã, e depois vamos ver que a educação tem 3 etapas, ou tem 3 elementos para nós nos sentirmos educados, ou estarmos na linha de educação. Educação é um desenvolvimento humano que potencia o ser humano, a educação islâmica. Aliás, é a definição de educação à luz do Islã. É desenvolvimento do ser humano para lhe potenciar e capacitar-lhe para ele se tornar khalifa. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah subhanahu wa ta'ala, todos nós recordamos que ele informou os anjos que eu vou criar um ser humano, vou pôr um sucessor na face da terra. Então, a educação islâmica, ela começa a nos potenciar, a nos dar capacidade para o nosso desenvolvimento, para assumirmos o quê? Para assumirmos aquele papel que Allah subhanahu wa ta'ala na qual nos colocou na face da terra. Que é sermos o quê? Que é sermos sucessores, que é sermos khalifa. No entanto, a educação, meus caros irmãos, à luz do Islã, nós encontramos que tem 3 fases. Vamos perceber muito bem isso, porque lá em casa nós só mandamos as crianças ir à escola, não nos preocupamos com outras coisas. A educação a nível do Islã, primeiro, estamos recordados que Allah subhanahu wa ta'ala disse أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. O fim do Suratul Ghashiyah. Aqui primeiro somos convidados à preparação intelectual, que é a questão de mandar nossos filhos à escola, que é a questão de mandar nossos filhos à madraça, que é mandarmos os nossos filhos às universidades. Isso chama-se uma educação científica. O Islã não deixou alheio que todos nós, os nossos filhos, devem estudar, se tornarem em grandes sábios, em grandes doutores para defender o próprio Islã. O segundo nível da educação é aquela que nós chamamos física, aptidão física, em que nossos educandos, nossos filhos, devem crescer saudáveis. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. Nós somos convidados a sermos fortes, no entanto, ou quando o inimigo vier nos atacar, nós sentirmos-nos preparados fisicamente. Aliás, o hadith também está claro que o crente, o forte, é melhor do que aquele crente fraco. Este é o terceiro ponto, o terceiro nível de educação. Mas vamos ao terceiro nível, que talvez será o nosso tópico aqui, que é educação espiritual, que é a nossa ligação para com Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eu não criei o ser humano, assim como os genes, senão para adorarem-me, eu como Allah subhanahu wa ta'ala. Allah que está a dizer que eu não criei os genes, assim como o ser humano, senão para me adorar. Então, são esses 3 níveis de educação: intelectual, física, que os nossos filhos devem crescer saudáveis, fortes. E o terceiro é eles estarem ligados a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essas são
três elementos. Esses são três elementos componentes que quem fizer ou quem complementar esses pilares, esses três, na verdade são dentro, ou estão pilares, bem, são pilares, porque pilares devemos de falar, são elementos de educação. Meus irmãos, a importância da educação reveste-se de que Allah subhanahu wa ta'ala nos obrigou a casarmos, quem tiver condições. Não é só casar, e também fica um dever você fazer filhos. E quando você tiver esses filhos, ainda tem outra obrigação, que é esta obrigação de você os educar. Que é você zelar pelos seus filhos e encaminhá-los num bom caminho. Por quê? Você, no dia de Qiyamah, não será sucedido se aqui no Dunya não prestaste atenção na educação dos seus filhos. Não são só filhos. Todas aquelas pessoas que estiverem sob a sua tutela. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ó vós que crescem Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que devem fazer primeiro? Qu anfusakum. Previnam-se. Preparem-se a vós próprios. Mas o quê? Wa ahlikum nara, e a vossa família. Preparem, ou cuidem-se, ou estejam longe, vós próprios, mas quem? E a vossa família, do que é Allah? Nara, do fogo do inferno. Waquduha an-nas wal hijara. Então, para dizermos que a obrigatoriedade da educação dos nossos filhos e as pessoas que estiverem sob nossa tutela é obrigação. Inna li anfusikum alaykum haqqa wa inna li abnaikum wa ahlikum alaykum haqqa fa'addu li kulli dhi haqqin haqqa. Vós próprios têm o vosso corpo, vocês como pessoas têm direito. Wa inna li abnaikum, assim como vossos filhos, o ahlikum e a vossa família, têm direito sobre vós. Fa'addu li kulli dhi haqqin haqqa. Então, dai direito a cada um desses. Meus irmãos, a importância da educação reveste-se ainda que quando esses nossos pequenos, esses nossos menores, quando eles estiverem a crescer, o profeta já nos dá limites. Quando crescer, a criança obriga-lhe a fazer salat. Quando atingir uma certa idade, separa-o. Quando estiverem homem e mulher, ou menino e menina, separe-os do quarto, ou separe-os de cama. Isto tudo reveste aquilo que o Islã deu ênfase e deu a importância da educação do menor, da educação dos nossos filhos. Mas qual é essa educação que nós queremos para os nossos filhos? Esta é a pergunta. Será que o mundo em que nós vivemos hoje está educado? Será que o comportamento que os nossos filhos nos mostram lá em casa é adequado? É o que nós queremos? Então aqui temos 6 passos que nós vamos trazer como pilares de educação. Devemos avaliar os nossos filhos nesses 6 pilares. Se não tiverem esses 6 pilares, ou se você como pai não preparar e não incutir esses 6 pilares ao seu filho, ele não está educado. E garanto-te, se você não estabelecer e não colocar esses 6 pilares que nós vamos falar aqui ao seu filho, amanhã ele vai te enterrar vivo. Se você não garantir esses 6 pilares que aqui nós vamos falar, é aquele filho que quando você for lhe chamar, vai dizer o quê? Veja lá esse cota para me chamar. Como estou cansado. É para esse cota também como manda. É para esse cota não cansa. Vai resmungar sempre que você for a pedir alguma coisa. Por quê? Porque você não garantiu aquilo que são pilares do Islã, aquilo que é essência da educação islâmica. E infelizmente é o que o mundo hoje vive. Porque os filhos, quando crescem,
tem mais condições, geralmente, tem mais condições que o velho. Mas ele esquece que o velho, que é o seu pai, teve melhores condições, que lhe educou e lhe deu melhor escola. Que foi o pai, rico ou não, pobre ou não, que lhe garantiu aqueles 3 elementos que nós falamos anteriormente, que é a sua saúde física, que é a sua saúde intelectual, que é a sua ligação para com Allah. Aqui está o 3º ponto, este que se você não garantir a ele, que não garantir ao seu filho, é este que vai te enterrar você ainda vivo. É este que vai te levar às esquadras. É este que vai abrindo processos contra você. Por quê? Porque a educação islâmica não está lá. Nós já falamos na nossa definição e já diferenciamos entre educação e ensino. Nem todos educados, nem todos formados, nem todos grandes intelectuais são educados. E nem todo educado é intelectual. O que é melhor? O melhor é ser educado do que você ser intelectual, mas não educado. Porque nós assistimos e vimos os mesmos intelectuais, entre aspas, os considerados intelectuais, não ter respeito nem consideração para com a sua família. Nem para com sua esposa, nem para com seus filhos, nem para com seus pais. Então o Islã traz-nos elementos de nós educarmos nossos filhos para eles servirem para nós como pais, para servirem para a sociedade e ainda virem servir para nós depois da nossa morte. E nós muito bem sabemos que quando nós morrermos, as nossas ações cessam. Todas elas terminam. Nada de recompensa nós vamos ter, senão, excepto, se nós tivermos deixado um bom filho que vai fazer doar para nós. Dentre as 3 ações que continuam a prevalecer, você a ganhar o thawab, é ter deixado um filho que irá continuar a fazer doar para si. Mas, meus caros irmãos, se você não garantir aqueles 6 pilares que nós vamos falar, você não terá deixado isso para com seu filho. Esses pilares da educação islâmica, nós extraímos no Surat Luqman, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala, o primeiro pilar, isso, Ya bunay, la tushrik billah. Inna shirka la dhulmun adhim. A primeira coisa que nós devemos ensinar os nossos filhos para terem uma boa educação e serem diferentes dos outros é ensinarmos a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabem, quando você não tem a ligação para com Allah, você vive talvez pior que um animal. Porque você não tem medo. Porque você não sabe que tem uma potência ou superpotência que te vê e que te controla. Você vive no abismo e vive pior que um animal. Então a primeira coisa é educarmos os nossos filhos a adorarem Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, ou o único, sem no entanto associar com outra criatura. A segunda coisa é uma coisa que está muito ligado à adoração. Depois da adoração vem essa coisa. Sabem, não é pouco aquilo que nossos pais, particularmente nossas mães, fizeram para nós. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de adorar Ele, seguidamente fala de respeito aos pais. E depois diz, وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. E nós recomendamos o homem a ser benévolo, a respeitar, a ter cuidado biwalidayh, para com seus pais. Então, se você não tiver o primeiro passo de dar as lições, de ligar seu filho, o seu educando, a sua tutela, a sua família toda, a ligação para com Allah, e depois de ensinar a importância dos pais, as coisas começam a proceder aqui mesmo. O filho não saberá a sua importância. O filho não saberá que
Desobedecer os pais é desobedecer a Allah. Meus caros, quando nós falamos de educação, tem regras. O filho que nós temos direitos e deveres sobre ele. O Islã até trouxe palavras apropriadas de como tratarmos nossos filhos. Porque eles não são nossos inimigos. Os filhos não são nossos empregados. Os filhos não são nossos desafiadores. Allah diz, Ya bunay, ó querido filho. Então é preciso que esse filho seja nosso amigo. É preciso, aqui neste versículo aprendemos a dialogarmos. Allah nos ensina que nós devemos dialogar com nossos filhos. A questão não é só de vir dar ordens. Muitas das vezes, quando nós damos ordem, os nossos filhos podem nos obedecer, sim, mas quando saímos, damos as costas, ela fica a chiar. Estava a dizer o que é aquela cota. Já fiz a cota que ele me pediu. Por quê? Porque você não dialogou. Porque você não deu a importância daquela ação. O primeiro ponto é ensinarmos a ligação para com Allah. E segundo, o respeito para com os pais. Depois começa a questão. Ya bunayya aqimi salah. Ó querido meu filho, obedeça e pratica o salat. Wa'mur bil ma'ruf. O quarto, ordenar-lhe a prática do bem. Ou ele próprio ordenar aos outros a praticar o bem. Significa praticar o bem, assim como também exortar os outros a praticar o mesmo. Wanha anil munkar. O quinto, aliás, é o nosso filho ensinar aos outros a impedir o mal. Ele não fazer o mal, assim como também deve impedir os outros a praticarem o mal. Então temos primeiro adorar Allah subhanahu wa ta'ala, respeitar os pais, praticar o salah. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. O profeta Ismail alayhi salatu wassalam era um profeta. O que ele fazia? Ele exortava a sua família a fazer o salat e também a tirar o zakat. Qual era a recompensa dele? وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. E Allah estava satisfeito com ele. Então, se nós queremos a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, é educarmos os nossos filhos, é ordenarmos nossos filhos a prática do salat, assim como o zakat, Allah vai ficar satisfeito conosco. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala, obedecermos os nossos pais, fazermos o salat, praticarmos o bem e impedirmos o mal, wasbir ala ma asabak. E o quinto, ou o sexto, é ter paciência daquilo que te afligir. Então, esses são pilares básicos, meus irmãos, que nós devemos incutir nos nossos filhos. Se nós não fizermos, a matemática, a história, a biologia, a química, a geografia e aí em diante, e aquela ida à escola todos os dias, se nós não aliarmos a educação islâmica, estaríamos a falhar, ou seríamos homens falidos, porque não criamos geração que vai beneficiar a nós e também que vai beneficiar outras gerações. Meus caros irmãos, esses são pilares para qualquer pai que queira educar seu filho, para qualquer pai que queira deixar um herdeiro e ele ter certeza de que se eu morrer ou quando eu passar neste mundo, os meus bens, a minha riqueza será bem cuidada, a minha herança será bem distribuída e eu estarei a receber recompensas e garantir o meu Jannat aqui que siga esses passos. Bons irmãos, estamos numa era de globalização, como eu dizia, que nós tentamos educar os nossos filhos, mas no meio disso eles se perdem. No meio disso, eles entram nos caminhos ou entram em caminhos obscenos que não são o do Islã. Qual deve ser o nosso posicionamento? Vamos desenvolver esta matéria e outras depois de uma pequena pausa.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه هي الساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أو كما قال: واتقوا الله عباد الله. الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد. Meus irmãos, em jeito de conclusão, porque o tema é extenso e muita coisa não abordamos e não vamos ter tempo de abordar, para nós avaliarmos nossos filhos, eu vou trazer a passagem de Junaid, em que ele quis avaliar os seus estudantes. E é este TPC que eu gostaria aqui de deixar para vós, meus caros irmãos, de avaliarmos a educação dos nossos filhos lá em casa e a sua ligação para com Allah subhanahu wa ta'ala. O professor Junaid apareceu na sala de aula onde ele trouxe galinhas, onde ele trouxe, alguns dizem pássaros, e deu os seus estudantes para o examinar. E disse, o texto de hoje, a aula de hoje, o exame de hoje, aliás, é que cada um de vós leve essas galinhas, ou leve essa galinha ou esse pássaro, e vai degolar num lugar em que ninguém esteja a lhe ver. Então, os estudantes saíram. Cada um foi degolar ou sacrificar a sua galinha ou o seu pássaro. Todos voltaram. Alguns por debaixo da cama, alguns foram por árvore, cada um se escondeu à sua maneira. Todos apareceram com as galinhas ou os pássaros mortos. Mas simplesmente um não apareceu, ou apareceu com a galinha ou o pássaro vivo. O professor lhe pergunta: o que é que se passa? Não tinhas faca? Diz que não. Na verdade, eu levei a minha galinha para sacrificar conforme as ordens do professor, mas fiquei perplexo. Ordem do professor para eu degolar a galinha ou o pássaro num lugar em que ninguém está a me ver. E qual é o problema? Se todos os teus colegas já degolaram as galinhas, estão aqui, estou para avaliar, para ver como é que cada um degolou. Diz: não, professor, eu procurei em todo canto que eu fui ver, lembrei-me que nenhuma criatura me via onde eu estava, mas Allah subhanahu wa ta'ala estava a me ver. Então, é essa educação que nós queremos para com nossos filhos. Eles saberem que meus pais não estão em casa, não posso levar aquilo porque Allah está a me controlar. A educação que nós queremos é que os nossos filhos tenham na mente que aquilo que está ali não é meu, enquanto não for dado, não me pertence. E isto só irá acontecer quando nós dermos essa educação, esta ligação para com Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, estamos a viver numa era, como eu dizia antes, da globalização, numa era em que a educação é difícil e o controle dos nossos filhos também se torna cada vez mais difícil. Na era de comunicação, na era de redes sociais. Para isto, eu quero deixar uma reflexão e a resposta vai ser individual e cada um vai refletir onde estiver. Nós conhecemos uma australiana em que ela criou uma fundação chamada Carey Foundation. Esta senhora queria esta fundação porque a sua filha, de 17 anos, foi violada. De que forma foi violada?
A sua filha, que nasceu em 30 de janeiro de 1992, na Austrália, naquela idade de 13 anos, começa a usar telefone. E o telefone, uma das ferramentas que nós temos, é a comunicação com os outros. Conversamos com pessoas que nem conhecemos. A filha foi desenvolvendo uma conversa com alguém que a foto era de um jovem, da idade dela. Foi desenvolvendo dias e dias, anos e anos, até que marcaram o encontro. Mas quando vai se encontrar com esta pessoa, era uma pessoa de 50 anos. Fez o que fez e lhe matou. Isso foi uma das primeiras pedofilias a acontecer no mundo, em 2007. Razão pela qual ela, a mãe, criou essa Care Foundation, onde ela traz a proteção dos menores nas redes sociais. Queremos dizer com isso, meus caros irmãos, na era da globalização, é preciso ficarmos atentos. Na era da globalização, é preciso sermos mais vigilantes na nossa educação com nossos filhos. Esta matéria, meus caros irmãos, não vai terminar hoje. Iremos desenvolver numa outra oportunidade. Inshallah, se Allah subhanahu wa ta'ala nos conceder tawfiq. Terminamos por aqui. يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا نور محمد صلى